gente fala de meditação, já estava trabalhando há muitos anos, envolvido há muitos anos nesse processo, mas se a gente for para o mundo da performance e der resultado metrificável, ninguém vai ter como partir do não funciona. Olá pessoal, aqui é o Joaquim Cruz. Sou Jéssica Missali. Oi pessoal, aqui é o Luiz Lima. Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte. Olá, aqui é Marcela Lima. Oi, aqui é o Rafa Velar. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela Produtora Pulsante. Siga @Produtora Pulsante no Instagram. Bom, começando aqui agora o episódio de número 280. E agora, com esse aqui, eu fiz as contas antes de começar aqui a gravação, já são 301 episódios publicados. Pois é, 301 episódios desde junho de 2017 e agora aqui no finalzinho de 2022, a caminho já, então, do 6º aniversário do Endorfina Podcast no meio do ano, do próximo ano, aí 2023. E o episódio da semana passada, né, aliás, um episódio fantástico que deu uma repercussão bem legal. A Denise Amaral caiu aí no gosto de quem não a conhecia, uma mulher incrível, fantástica, que a essa altura do campeonato, se você estiver ouvindo esse episódio quando ele for ao ar, agora no mês de dezembro de 2020, ela tem 164 maratonas, não, 164, perdão, isso, eu confundi, achei que eu ia colocar 10 maratonas a mais. Ela tem 164 maratonas completas em 40 anos de história, ela que no ano que vem completa 60 anos de vida, ela corre aí praticamente então desde os 19, 20 anos, uma história fantástica e não vá pensando que ela é uma corredora nesse padrão atual que a gente tem o hábito de ver aí, uma corredora amadora mais para profissional do que para amadora. Ela é uma corredora super light, raiz, uma corredora à moda antiga que soube se manter se manter no esporte e manter o seu gosto, o seu carinho ou a sua vontade de correr maratonas espalhadas pelo mundo, pelo simples fato não de bater recordes ou de estabelecer marcas. Aliás, ela é a única brasileira, ela é a única mulher até hoje no mundo a ter conquistado as 3 mandalas, né? Não só uma mandala, mas 3 mandalas das 6 maratonas, as majors, né? As principais maratonas do mundo. E ela não vai atrás disso, ela vai atrás de histórias, ela vai atrás de oportunidades, ela vai atrás de companhia. Como ela diz, ela é uma Maria vai com as outras, e foi um episódio então incrível, e foi o episódio de número 300, tricentésimo episódio do Endorfina. Esse aqui agora é o episódio de número, então, 301, mas numerado, ele é o 280. Para quem não sabe, o Endorfina tem vários episódios especiais. Basta você ir lá no meu site e procurar ali pelos episódios especiais, dá lá na busca especiais, você vai ver aí quais foram os 21, pelo menos até agora, episódios especiais que eu soltei nesses últimos 5 anos. Mas enfim, falando aqui do Ti Arruda, o professor Tiago Arruda, um professor de meditação com mais de 18 anos de experiência, um cara que já atendeu outros convidados do Endorfina. Aliás, foi através desses outros convidados que eu cheguei ao professor, como a Marcella Toldi, o Alexandre Birman, o CEO e dono do grupo Alexandre Birman, o Vinícius Canhedo, o Daniel Alves, maratonista, o Vinícius Canhedo, triatleta profissional lá de Brasília. Enfim, ele é um cara que me chamou a atenção por conta desses outros convidados, e foi uma conversa fantástica, uma conversa
mais aprofundada, claro, não somente na história dele, mas aprofundada nesse tema da meditação, como é que a meditação pode ajudar. E se você acha que a meditação tem aquele estigma de uma coisa zen, uma coisa mais filosófica, não que a meditação não tenha isso, mas a abordagem do professor é uma abordagem diferente. Ele que é um fã de música eletrônica, ele é um cara que esteticamente também não vai corresponder às expectativas ou aquele pré-conceito que nós temos com relação aos grandes mestres de meditação, e é um personagem tão fantástico, não somente por isso, mas por toda a sua trajetória, uma trajetória bem complicada aí, com 2 grandes traumas na sua vida. A gente vai falar rapidamente aqui sobre esses traumas, mas como é que esses traumas fizeram ele chegar aonde ele chegou através das buscas dele. Ele é um cara que vai expressar isso aqui. Ele era um cara inquieto, ele era um cara que, por conta desse primeiro trauma, ele tinha, assim, uma energia, uma raiva dentro dele, uma agressividade, e isso fez com que ele fosse buscando maneiras de estar extravasando isso, e ele acabou chegando, eventualmente, à meditação, e é isso que ele prega aqui numa escola em São Paulo, e a gente vai falar bastante sobre isso e como que a meditação pode ajudar, e tem ajudado a alta performance, não somente de atletas profissionais, mas de grandes empresários, personalidades e pessoas como eu, como você, que buscam sempre a nossa melhor versão todos os dias. Então foi uma conversa incrível, espero que você goste desse episódio. É um episódio, de novo, um pouco diferente do que eu venho trazendo aqui no Endorfina, mas não é o primeiro, né? Já trouxe a Carla de Pierro para falar também de psicologia do esporte, aliás, faz um ano praticamente, foi no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, ou o último episódio de 2021. Já trouxe também aqui a Elisa Cosassa e o Eduardo Takeuchi para falar também de controle da mente, de controle do estresse, de treinamento mental. Já falaram aqui sobre isso também. Enfim, então não é a primeira vez que eu abordo esse tema. Um tema muito legal, um tema que eu particularmente não tenho quase nenhum conhecimento, é por isso que eu trago pessoas e trouxe, né, essas pessoas que eu citei, e trouxe aqui agora o Thiago Arruda. Então, espero que você curta esse episódio. Vamos lá então agora para mais uma conversa. Não se esqueça de agora mesmo clicar no botão aí de seguir, de assinar o Endorfina, nesse agregador mesmo de podcast que você está ouvindo agora, o Endorfina, e você pode lembrando que você pode ouvir também o Endorfina no endorfinabr.com, no meu site, e lá você encontra diversas informações a respeito desse projeto, além de, claro, conseguir se aprofundar mais nos temas tratados, em alguns temas tratados, em cada um dos 301 episódios até hoje. Você tem acesso a links para as redes sociais de cada um dos convidados, para vídeos, matérias, inclusive para esse aqui agora do professor Ti Arruda, e lá você também pode apoiar financeiramente esse projeto. Você pode assinar a newsletter semanal, você tem acesso ao meu canal no YouTube. Aliás, esse vídeo eu vou ficar devendo para vocês. A gente teve um monte de problemas técnicos e o professor Ti Arruda teve muita sabedoria e paciência para passar aí por eles. Aliás, muito obrigado, professor, pela paciência, mas o vídeo, infelizmente, a gente deu um pau aí no sistema, e esse aqui especificamente não há vídeos no YouTube, mas você consegue ali no meu site também ter acesso ao meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir aí a diversos vídeos desde junho, maio de 2021, e também se informar a respeito do Endorfina ao vivo. Aproveite para conhecer um pouquinho mais desse projeto lá no meu site endorfinabr.com. E é isso, um grande abraço a você, e vamos então agora para mais um episódio. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje sofreu abusos na infância. Isso fez buscar maneiras de extravasar toda a sua intensidade e agressividade através da música e depois a capoeira. Após alguns anos se aprofundando na cultura da capoeira, se tornou professor e chegou a morar 6 anos na Bahia. De volta a São Paulo, decidiu mergulhar na música eletrônica, o que o levou a uma viagem à Índia, onde teve contato com a meditação. Em busca do seu caminho, estudou reflexologia, reiki, a religião Mahikari, a yoga e a meditação. Após 8 anos nessa busca, em 2013, ele viveu um outro trauma que colocou sua vida sob uma nova perspectiva. Foi o divisor de águas em sua trajetória pessoal e profissional.
A partir daí, encontrou seu propósito: contribuir com o desenvolvimento pessoal, inspirar e mover as pessoas a buscarem o melhor dentro de si, para que todos os dias transgridam suas inquietações e limitações. Através de mais de 2.000 técnicas que estimulam o autoconhecimento, a inteligência emocional e o foco mental, ele consegue em seus treinamentos extrair o máximo do ser humano, fazendo-o ultrapassar os seus próprios limites. Sua vontade de mostrar na prática os resultados da meditação, ele começou a trabalhar também com atletas de alto nível, provando de maneira mais concreta os seus resultados. Foi premiado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e pelas Forças de Paz da ONU Brasil em 2014 por sua atuação e contribuições à paz e ao enaltecimento do Brasil. Foi embaixador da organização social Arcar, que reintegra moradores de rua à sociedade, e da organização Santa Fé, que desenvolve trabalho de acolhimento a meninos e meninas vítima de maus tratos, abandono e violência sexual. Conosco aqui hoje, diretamente do seu retiro incrustado no bairro dos Jardins, na caótica São Paulo, o criador da Escola Rava, um estudioso da meditação e das tradições orientais, o guru moderno de empresários e atletas, um profundo conhecedor da mente, especialista em aprimorar o desempenho de profissionais de alta performance, Tiago Arruda, mais conhecido como Professor Ti Arruda. Fala, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Michel. É um prazer, uma honra. Estou aqui para compartilhar o melhor que eu puder. Legal, cara. O prazer vai ser meu. Estou super animado aqui com essa conversa. E te falei agora, antes da gente iniciar a gravação, normalmente eu faço uma pesquisa bem intensa nos dias que antecedem e muitas vezes nas horas. Hoje, de manhã, eu ouvi 2,5 podcasts com você numa velocidade acelerada, mas sem pular nenhuma das partes, para fazer tipo uma imersão, sabe? É uma preparação que eu aprendi sem querer no empirismo. Não estudei para isso, não sou jornalista, não sou entrevistador, mas eu percebo, cara, eu já chego aqui, cara, eu te olho, nunca te vi pessoalmente, eu falo, esse cara é brother, né? E agora eu quero trazer você, o que eu aprendi, o que eu ouvi você falando e que eu vi os outros falando a seu respeito, para o meu público aqui. Então, uma das coisas, cara, e aí é legal, né, porque assim, é igual quando a gente conhece uma pessoa, você tem uma impressão pela capa, né, e aí à medida que você vai lendo a pessoa, você vai lendo o livro, você termina e você tem uma outra impressão. Tá íntimo, né? Eu tô longe de terminar, óbvio, né, até porque a tua história é muito longa e seria uma pretensão minha dizer que eu te conheço, mas tem algumas coisas que eu anotei aqui, cara, que eu acho que vão matar muito a minha curiosidade. Eu vou abordar talvez assuntos que você ainda não abordou, principalmente nos podcasts e nas entrevistas e nas matérias que você já participou. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, num podcast chamado Polaris, que eu acho que você gravou, acho que no ano passado, no final o entrevistador perguntou assim, cara, eu queria que você falasse uma série, um livro, um filme. Cara, na minha cabeça, de tanto ter ouvido você falar de meditação, de Dharma, de Karma, eu falei, esse cara vai falar do Lost, da série Lost, que é uma série que fez um sucesso danado nos anos 2000. Eu consegui assistir, sei lá, umas 2, 3 temporadas, aí depois falei, os caras estão me enrolando, eu não vou, porque cada hora o negócio é para um lado, numa profundidade. Mas, projeto, cara, vendo Dharma, a tua vida, né? Projeto Dharma, projeto assim, Dharma, né? Que, cara, eu não sei nem o que era, porque eu não assisti o final. Eu acabei mesmo, foi a primeira série que eu me interessei, e acho que talvez por isso que é a primeira série que eu me desinteressei, porque eu me senti ludibriado pra ficar preso naqueles episódios né? Era um loop, né? Mas enfim, cara, eu falei, esse cara vai falar Lost. Aí você falou Matrix e somente o primeiro, né? Se eu não me engano. Que é o que... que também, assim, eu gostei. A partir do segundo eu não gostei mais, mas falando também sobre o tema da nossa conversa aqui hoje, eu já te expliquei e vou fazer um disclaimer aqui para quem estiver do outro lado. Cara, eu não entendo quase nada de meditação e eu não consigo me conectar com muitas das ideias, como eu também não entendi direito o Matrix. Pode crer. Eu tenho um pouco de dificuldade, cara, com isso, sabe? Pode crer. Mas enfim, só pra gente começar aqui a conversa, mas cara, a hora que você falou Matrix, aí mudei de mindset, mas quem te olha, né, e tem gente aqui que vai estar assistindo isso no YouTube,
É você com essa barba, um piercing no nariz. Eu já percebi que pelo menos nas mãos você é todo tatuado. Não sei que tipo de tatuagens que são, símbolos, né? Enfim, você é todo rabiscado, como se diz aí nas ruas. Cara, você parece um personagem do Lost, né? Ainda eu fiquei pensando, esse cara... Será que esse cara saiu, né, cara? Assim, aí na minha cabeça, né? Assim, eu tô aqui pintando eu tô olhando pra capa, né? Eu falei, será que esse cara é um personagem do Lost? Ou no mínimo, pela tua história... E aí eu ouvi o seu podcast com a Mati, o seu podcast, que você disse que está tentando retomar. Uma atitude, como é que é o nome? Atitude muda o jogo. Que ele é super legal, eu vi com o Doc Malhoca, eu vi com a Mati, eu vi contigo. Onde você conta a tua trajetória, que a gente não precisa aqui revisitar, mas é uma trajetória, cara, que tem que foi muito marcante, né, na sua vida, na vida do seu irmão, na vida da sua mãe, na vida do seu pai. Já vou convidar aqui as pessoas a ouvirem esse episódio em particular, para te conhecerem. Eu não quero voltar, né? Claro, com certeza. Mas aí eu pensei, cara, com essa história, com visual, com essa história pregressa, né? Essa tua base aí de capoeira, foi em De Flor na Austrália, cara, você sabe de tudo, hein? Cara, pesquisou de verdade, parabéns. Então, daria um filme, Ti. Daria um filme, cara, e poderia ter umas partes de Lost, entendeu? Você meio enigmático ali, encontrando... Seu mestre, como é o nome dele? Fá? Né? Não, mas o nome dele é Fá. Qual é o seu mestre? É 17 anos? O Flá? O Flá? Flá, não é Flá. Aí, de repente, você tendo esse encontro, né, com o Flá, dá pra escrever um livro, ou pelo menos dá pra fazer uma minissérie aí, que eu acho que seria interessante, viu, cara? Não, e aí tua ligação com a música, né, o teu pai com a fábrica de tintas, você é artista, e de repente você curtindo raves, né, aí você pegou um bode do axé, você pegou um bode da música baiana da lambada. Enfim, cara, eu já pintei na minha cabeça aqui, cara, um personagem de série, cara. Acho que daria pra fazer alguma coisa. E essa tua imagem, cara, é uma imagem super bacana, assim, do ponto de vista que parece mesmo um personagem, né? Com essa barbona e tudo mais, meio careca, o cabelo pra cima e tal. Que eu achei muito interessante, cara. Mas você acha que você daria pra um personagem de um filme ou de uma série tipo Lost, meu? Pretensão, né? Me convidaram pra escrever você tem que escrever sua história, E aí eu comecei escrevendo... se desdobraram em 8 livros, que eu estou escrevendo já há 4 anos. Uau! E, aqui atrás é um pouco desse trabalho. Tem 4 anos que eu estou trabalhando, mas sem pressa alguma, porque a missão é entregar uma coisa realmente com qualidade. Então, estou trabalhando, o Atitude Muda o Jogo, que é o podcast, ele vem de um conceito em sânscrito chamado Sankalpa, que poderia ser traduzido como intenção. Então, tanto intenção como atitude, nesse sentido, são muito próximos. Quando eu treinava o Corinthians, fui treinador do Corinthians por uma temporada do basquete do Corinthians. Do basquete Corinthians. E aí, lá, num treinamento, eu comecei a falar sobre esse lugar onde a atitude tinha a capacidade de modificar a forma de estar dentro do esporte, dentro do jogo, para com isso mudasse o resultado. Né? E a gente começou a desenrolar em cima disso. Isso virou parte desse trabalho que eu tenho escrito já há algum tempo. O podcast foi uma forma de aprofundar nesse conceito, nessa inteligência em si. E aí hoje a gente tem uns 30 capítulos, tô louquinho para voltar. Foi um processo, volta, cara, foi olha, uma jornada. Tá, os 3 episódios que eu ouvi, cara, sensacionais, cara. E você recebeu pessoas muito legais e diversas, né, cara, assim. Sim, e o painel, né, de participantes, você, a Mati, o lutador lá de MMA, Edu Alma, né? Júnior Alfa, e o outro lá, o jogador de basquete, Tecos. Cara, acho que deu um mix, legal, cara. Legal, meu, olha... Eu acho que vocês têm que voltar. Têm que voltar, cara. Tem que voltar. Obrigado. Vamos fazer. Cara, agora vamos lá. Dos 15 instrumentos que você toca, entre eles está o que? A cítara, você tem aqueles instrumentos indianos que a gente associa à meditação? Eu tenho 3 djembês africanos que eu toco
mas eu toco ele com ponta de dedos, que é formato da tabla indiana. A tabla indiana é um instrumento muito difícil, que com menos de 10 anos você não vai tocar nada. Então, e aí o que acontece? Eu sempre me identifiquei com a musicalidade, comecei muito cedo, mas com a tabla indiana é um instrumento que ele é muito sonoricamente, muito rico, mas como era muito difícil, eu comecei a brincar nos djembês africanos que eu tinha. E aí, na verdade, não são 15 instrumentos, são 15 anos tocando esses instrumentos que eu tenho tocado, né? Entendi. Eu tenho uns 4 instrumentos que são os djembês, aí tem o didgeridoo, que é um instrumento australiano. Muito bacana. Mas que eu toco ele numa corneta tibetana. Nossa, cara. De 1,80 m, tá aqui, depois eu pego ela pra mostrar se der tempo. Ela tem 1,80 m, enfim, que eu encontrei na Índia e tava meio que jogada. Trouxe no avião, 1,80 m o instrumento. Pô, cara, pior que viajar com bicicleta, meu. Chegou todo amassado, mas enfim, instrumento maravilhoso de bronze, assim, grande. Então ele é um instrumento de sopro. E com a musicalidade do australiano, ele fica com uma riqueza sonora, ele é grave, muito terra, assim, muito forte. E aí, como ele é de metal, nossa, uma obra de arte. Mas enfim, cara, você entrou em lugares incríveis. Não, cara, eu vou te falar, e essa nossa conversa aqui talvez esteja beirando o misticismo, porque a hora que a gente se conectou agora, que você entrou mais cedo do que eu, porque eu me atrasei, peço desculpas. De nada. Cara, tava saindo aqui pra mim um som, e de novo, né, eu com aquela imagem tua, cara, música eletrônica, balada, às 3h30 da manhã, né? Falei, será que esse cara tá ouvindo alguma coisa tipo as trombetas tibetanas numa versão elétrica, rave, techno, punk? Porque eu adoro o som das trombetas tibetanas. Olha a coincidência, cara. Eu conheci através do Arthur Veríssimo, que era um colaborador do... Ah, você é amigo do Arthur? Amo de paixão. Ah, cara, olha lá, tá vendo, meu? Tem uma conexão Tô aí, em casa hein, já, né? Cara, e o Arthur, quando participava do programa de rádio da revista Trip, ele levava, né, alguns sons exóticos do mundo inteiro, da Índia e por aí vai, mas ele também me apresentou, que eu não sabia, o som das trombetas tibetanas, que de alguma maneira, fisicamente, ou sei lá, estruturalmente, parece mesmo um didgeridoo, que eu também tive a oportunidade de ver... De conhecer na Austrália, quando eu passei pela Austrália, que também tem alguma coisa a ver também com, embora os sons sejam completamente diferentes, dos Alpenhorns, que são um instrumento bem similar às trombetas tibetanas, mas são características dos Alpes suíços, né? Olha, onde aquelas pessoas vestidas de roupa assim, típica suíça, chapeuzinho, os homens de shortinho de couro e tudo mais, tocam essas cornetas dos Alpes, né? Alpenhorns. Essas cornetas dos Alpes. Mas enfim, cara, esse falando agora do didgeridoo e das trombetas tibetanas, eu falei, cara, será que esse cara tá ouvindo algum som tipo trombetas tibetanas eletrônicas ou alguma coisa assim? Que tipo de som que você curte hoje, cara? Eu gosto muito, eu acabei ganhando uma paixão pelo eletrônico muito grande. E foi através dele que eu fui estudar meditação. É interessante você perguntar isso, porque eu tenho uma variedade muito grande de sons do eletrônico que eu me divirto assim no dia a dia, mas a origem, na música eletrônica eu comecei a buscar, e aí eu descubro a meditação num determinado momento. 2004, a gente está falando. E aí em 2004 eu começo a dedicar o meu tempo, 24 horas, para o estudo da meditação. Mas a música em si, eu sou fã, eu gosto de música de orquestra, eu gosto de música clássica, jazz acaba rolando muito também, mas eu gosto muito do eletrônico. Muitas vezes até o jazz, o tipo que eu vou, é um jazz que tem uma mixagem, muitas vezes com uma mescla ali, puxando uns toques de eletrônico junto. Mas é por aí. Cara, bacana isso, esse teu gosto pela música, e eu particularmente curto também música eletrônica, embora não ouça mais muito, mas já tive uma fase que eu ouvi um pouco mais. Agora,
A meditação, para a gente começar aqui, né, o assunto propriamente dito, da música eletrônica para meditação, explica aí como é que foi essa... enfim, como é que aconteceu pontos. Isso, né, cara? Porque tem uma coisa da música eletrônica que são as batidas repetitivas, que eu acho que isso também cria uma espécie de um estado alterado, ou você fica assim meio vidrado nessa história das batidas. E é curioso, né, porque eu tenho uma filha de 6 anos, eu te falei, e eu tenho percebido que as músicas que ela mais gosta hoje, com essa idade, e aí eu descobri isso com a minha mulher recentemente, são músicas que tem que ter uma batida mais marcante. Não pode ser uma música, sei lá, fala que não, né? Uma melodia muito... Uma música popular brasileira, não dá pra ser Paralamas do Sucesso e não dá pra ser um jazz, sei lá, John muito Coltrane, não dá. Tem que ser uma coisa que tenha um tum, 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 que ela vai muito nos ritmos, né, cara? E eu já ouvi falar isso, que essa questão dos ritmos repetitivos e cadenciados, elas criam alguma coisa que nos chama a atenção e às vezes nos levam para outros lugares. Queria que você falasse um pouco disso, dessa ligação sua, né, da música para eu acho que quando a gente entra nesse lugar, a gente começa até a fazer um gancho direto com a corrida, com o ciclismo, com o nado, porque existe uma sincronicidade que vai acontecendo entre as batidas do coração, os ritmos respiratórios, o movimento corporal, aonde está a sua mente, quando a gente fala ali, estrutura de pensamento, né? Então, tudo isso começa a estar meio que no mesmo lugar no espaço, digamos assim. Grande parte do tempo a gente está no presente, no passado ou no futuro. E o processo que começa a acontecer ali é que a mente começa a estar muito no presente. Agora a gente está muito no presente. Então, essa experiência de muito no presente que acontece de repente correndo, né, você está correndo, e de repente essas estruturas começam a se conectar ou se alinhar, como a gente pode usar de linguagem, começa a mudar a forma de perceber a realidade. Então, começa a desenvolver, por exemplo, sua estrutura nervosa, a forma de pulsar o coração, o sangue, o cérebro. Isso vai produzindo um certo desenvolvimento, né? Então, por exemplo, no esporte, a mesma visão que me fez observar a música, os ritmos, a melodia, o silêncio, enfim, as intensidades que a música ali começa a me trazer como observação lá atrás, hoje é o que serve, por exemplo, para a gente entender como aumentar o ritmo dentro de quadra de um time, né? Porque a música, o som, o movimento, eles têm um certo tipo existe uma estrutura de conhecimento, hoje já muito profunda a respeito de que o ritmo, ou de como que o ritmo interfere no indivíduo. Por exemplo, se você tem uma música acontecendo e a batida é realmente grave, o coração você começa a sentir isso fisicamente, né? Por exemplo, vamos numa escola de samba, você pode não gostar de samba, eu não sou o cara mais fã de som de escola de samba. Já fui em vários, mas eu não sou o cara que vai toda semana. Mas se eu for contigo, eu vou sentir, se bobear, vai ter vontade de dançar, né? Porque aquela estrutura sonora, ela atua na minha estrutura celular e faz com que essas células se movimentem e impulsem um determinado ritmo, uma determinada direção e movimento, né? Então, a forma com que eu vi a música lá e a forma com que eu vejo hoje o ritmo, o movimento, são os mesmos, né? São as formas com que isso interfere, por exemplo, dentro de mim, os meus batimentos cardíacos e a forma de eu ver ou de vivenciar o presente, como no esporte. Legal, cara. Uma conexão, assim, pouco usual da gente ouvir alguém falando, né, dela, mas muito interessante. Você... vamos agora voltar aqui alguns passos, alguns anos na história para trás. Na tua infância, você tinha uma relação mais próxima com os esportes? Eu sei que você praticou capoeira, né? Mas eu agora não me recordo a partir de qual idade. Mas você era um garoto que se interessava pelos esportes de uma maneira geral e chegou a praticar algum de uma maneira mais estruturada? Sim, eu sempre fui muito intenso e o movimento era sempre necessário, né? Sempre precisava estar. Eu comecei judô logo cedo, mas eu sempre tive uma explosão muito grande. Então, era faixa azul, primeiro campeonato eu quebrei as 2 pernas do menino que lutava comigo. Mas era criança.
E aí eu era criança e minha mãe estava assistindo e aquilo meio que eu fiquei meio assustado com o que aconteceu, porque era uma competição e na hora ali aconteceu isso. E aí fiquei um tanto na música e aos 11 anos eu comecei a estudar capoeira. Aos 11 anos eu comecei a estudar capoeira, sempre com a mesma intensidade. Eu saí do judô e fui para a música. Fiquei na música já estudando um tempo, entrei em orquestra, etc. Mas aí fui para capoeira. Qual instrumento, Ti? Nessa época eu toquei eufônio, que é um instrumento ele é de metal, ele é um metal com som de um trombone de vara, mas ele é de pisto, é um instrumento grave, muito usado em orquestras. E é sempre grave, né? Sempre terra a terra, e tem a ver muitas vezes porque a gente está até aqui, porque é o estilo, personalidade, forma de expressar aquela visão de vida, né? Então, entrei na capoeira e com a mesma intensidade que sempre fiz tudo, fui viver aquele lifestyle. Cheguei até me formar, né? Então comecei a dar aulas, aí foi ali que eu comecei a descobrir dar aulas. Tive minha primeira turma com 14 anos, meu professor me empurrou lá, o meu mestre de capoeira na época, o Milton, que era campeão mundial de capoeira, e a gente dava aula no colégio, ele me empurrou para dar aula para 93 adolescentes. Só que ele começou a me dar turma para coordenar. E eu comecei a me apaixonar. Tipo, aí a gente saiu de lá, abriu uma escola, ele me deixava com a escola, e eu dava aula, e eu começava a conduzir turma, e aquilo me tocou de novo. Ali eu me descobri, né, de uma certa forma. Demorou para eu compreender isso. Demorou muitos anos. Claro, para entender isso. Mas ali começa o processo que hoje interfere diretamente na minha realidade, que é dar aula. O dia inteiro eu dou aula. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, estou dando aula. Bom, e tive uma relação muito curiosa que foi com o basquete. E na época eu gostava muito, sou da época de assistir Michael Jordan, e a gente ficava curtindo aquelas coisas, né? Era adolescente, tinha os cartões da NBA, putz, adorava. E aí eu tinha um jeito, calço 43, tenho a mão gigante, mas eu não sou grande de altura. E aí pedi para minha mãe, eu falei, putz, queria fazer um teste num clube, ela me levou no Sírio-Libanês, e o técnico chegou para mim e falou, desiste, você não tem jeito pra coisa. E cara, eu desisti, velho. E pior de tudo que eu desisti. Mas tudo certo. E sabe quando eu lembrei disso? A comissão técnica do Corinthians tinha ido em casa, me convidou para ser treinador da comissão técnica, etc. E aí, tava primeiro dia dentro do ginásio, ali no Parque São Jorge, tava sentado assim, primeiro dia de trabalho oficial ali, fazendo parte da comissão técnica, olhando assim pro ginásio, e eu ia treinar o time de basquete, né? Cara, comecei a chorar, porque eu lembrei, fui projetado eu jogando basquete, tentando jogar basquete, o cara mandando eu desistir. Eu falei, caraca, meu, e agora eu vou treinar o Corinthians. Então, o esporte, ele teve uma relação muito grande. Aí eu fui para outras áreas do corpo, áreas que sempre pensaram o corpo oriental e diversas outras artes, o corpo sempre tendo presente. Mas aí, quando eu fui estudar meditação, e esse é o ponto muito curioso, e por que eu fui chegar no esporte, né? Por que a gente está aqui hoje conversando? Como que eu fui treinar o Corinthians, o Flamengo, a Red Bull, etc., o Ironman, etc. Foi que eu fui treinado por um cara que ele era professor de meditação, mas ele é louco. O cara era do tipo que ele mandava acordar, tomar banho gelado e treinar em cima do telhado. Depois eu tinha que limpar toda a escola. Tinha que cozinhar um chá indiano, que a gente tradicional acaba fazendo na escola de meditação. Às 7 horas da manhã tinha que estar pronta a escola inteira, já tendo feito todo esse ritual. 3 meses depois eu chego pra ele, tava um frio, eu falei, meu, tô tomando banho gelado, mas em vez de eu treinar lá no rooftop, que tá gelado, tá frio, posso treinar dentro da sala de meditação e depois eu limpo a escola, faço o chá e 7 horas tá tudo pronto? Ele olhou pra mim, ele esqueceu, que ele já nem lembrava mais. Ele falou, a partir de amanhã tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu nem me questionei, treinador é meu treinador. Comecei a fazer, 3 meses depois, ele, você tá fazendo isso ainda?
começou a rir da minha cara. Mas esse cara foi o grande, ele acabou influenciando muito a minha forma de treinar e de ver disciplina, autoconhecimento, de olhar para mim e de começar a treinar as pessoas, de começar a treinar o meu aluno. E aí, por karma, por ossos do ofício, por naturalmente uma fluidez da vida, eu acabei em 2010 me relacionando com a performance, com esse universo. Então, e basicamente era assim, ô Michel, a gente vai falar de meditação. A gente fala de meditação, já estava trabalhando há muitos anos, envolvido há muitos anos nesse processo, mas se a gente for pro mundo da performance e der resultado metrificável, ninguém vai ter como partir do não funciona. A partir do momento que a gente conseguiu melhorar um pouquinho a performance do atleta e deu resultado, a gente começa uma conversa do porquê isso aconteceu e assim por diante. Só que aí entrou, não sei se eu posso falar nome de marca, Red Bull. Pode. Então, beleza. Entrou a Red Bull na minha vida e trouxe 2 atletas na época. Um, o foco era colocar na NBA e o outro era, ele ganhava muita coisa no Brasil, mas perdia tudo. Quando saía de fora do Brasil. Os atletas te procuraram ou a própria Red Bull descobriu você e falou, vamos tentar? Uau. Foi a Red Bull numa conexão que eu tive lá com um dos diretores, que era o diretor mundial de esportes da Red Bull, e a gente tinha falado sobre como que a gente começou a se conhecer, né? E nesse processo de se conhecer, eu comecei a contar para ele aumento de capacidade pulmonar, um aumento do foco, como que a plasticidade cerebral poderia ser utilizada como uma ferramenta de desenvolver o atleta, e comecei a explicar isso para ele, mas não era, só que eu nem sabia quem ele era. O mais engraçado é isso. E aí, quando terminou, a gente, depois de um papo longo... Isso foi lá na Reebok, onde você conheceu o César Cielo? Na verdade, foi na Casa de Pedra, escalando. A gente estava escalando, foi uma coisa muito, muito sem querer. E aí ele falou, curti essa parada. E eu falei, quem é você? Né? Depois de a gente falar exatamente... Falou, eu sou diretor mundial de esportes da Red Bull, eu que cuido dos atletas do mundo inteiro, etc. E hoje ele mudou, hoje ele está cuidando de surfista só, é apaixonado por isso. Mas graças a ele, 4, 5 dias depois, eu estava treinando já 2 caras e a gente teve um resultado muito rápido. A gente conseguiu auxiliar o Jorginho de Paula na época, na entrada dele no Houston Rockets, uma temporada no Houston Rockets, e o outro era o Pedro Caldas, que ele tinha algumas coisas pessoais, eu posso falar o que eu estou falando, tá? Eu tenho autorização deles e somos grandes amigos, mas o primeiro trabalho que a gente faz com o Pedrinho, a gente ganha o Mundial de Copenhague, que era de wakeboard. Uhum. Aí, com isso, o meu trabalho acabou sendo direcionado para o aumento de performance de atletas. Eu comecei a dar uma atenção muito grande a isso, e de 2017 para cá, aquele trabalho que em 2010 era, vamos ensinar meditação, e mostrar que se melhorar isso aqui, a gente já está falando, e aí depois chega nesse lugar que a gente começou a ganhar muitas coisas, né, muitas coisas boas, aí a carreira acabou ganhando espaço e tempo propositalmente para, então vou fazer disso, já que eu sei fazer, então vou fazer direito, né? E aí hoje tem o Vini Canhedo, o Daniel Chaves, maratonista olímpico, Vini Canhedo já foi entrevistado aqui, incrível. Daniel também. Dani também, né? A Mate, cara, assim, a gente tem conexões, a gente já estava, né, a uma pessoa de distância da gente, né, entre eu e você, né? mas vamos lá. É isso. E uma coisa que me chamou a atenção, e hoje de manhã, conversando com a minha esposa rapidamente, ali uma conversa de 10 minutos antes de cada um sair para o seu trabalho, que me chamou a atenção, e eu queria que você falasse um pouco, porque talvez o ouvinte aí do outro lado também esteja se perguntando isso. O trabalho mental, a força mental, e também já recebi aqui psicólogas do esporte super interessantes, né, que trabalham com grandes campeões como o Henrique Avancini, a Alessandra Dutra, e agora, mais recentemente, recebi também o Bruno Fratos, que é trabalhado desde 2016 pela Carla Di Pierro, que dão um suporte mental gigantesco para essas pessoas, para eles poderem atingir o seu máximo potencial, livre daquelas coisas que acabam atrapalhando e que todos nós temos. Com certeza.
E fica um pouco mais tangível para mim. Eu vou ter que te dizer isso, né? Já te falei isso antes da gente começar a gravar. Agora, a meditação, para mim, ela está muito associada, e talvez para a grande maioria dos ouvintes, ela esteja muito associada àquela coisa zen / budista, alguma coisa, né, dos sadhus indianos que ficam lá há anos fazendo algum tipo de, não sei se é penitência, ou, né, com o braço levantado, ou deitado numa cama de prego sem comer e por aí vai, como uma espécie de atingir, né, e se me corrija se eu estiver errado, um nirvana, uma elevação espiritual que eles acreditam ser benéfica para eles. E a hora que você fala de meditação, a gente, da maneira como você aplica, a gente tem a impressão de que não é nada disso, e você diz isso, olha, não é a meditação zen, que você vai ficar lá, sei lá, fazendo mantras e tudo mais, e a gente você consegue aplicar isso para alta performance esportiva, empresarial / esportiva, como do Alexandre Birman, e por aí vai. O empresário do Neymar, né, que estava na época fazendo um contrato, uma responsa gigantesca nas mãos. Então, eu queria que você falasse um pouco, e talvez se você pudesse citar um exemplo de como é que né, sei lá, para alguém que já esteja mais ou menos iniciado, como é que é uma prática, uma aula, um estilo de vida que a pessoa medita sem ter que necessariamente, sei lá, posso estar falando besteira aqui, mas sabe, acender um incenso e ficar num lugar silencioso, né, num lago, onde não cai uma gota de orvalho para que o lago fique ali, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouco disso, até para eu poder tentar assimilar um pouco melhor esse teu trabalho. Maravilhoso, obrigado pela pergunta. Eu vou ter que dar um passo para ficar muito claro. Então, na história, a gente precisa olhar para uma linha do tempo e pensar, no mínimo, em 5.000 anos de história. Tá? E nesses 5.000 anos de história, muitas guerras, invasões e transformações culturais em diferentes países e tudo mais. A meditação em si foi absorvida por várias culturas, e cada cultura mantinha os seus paradigmas, os seus dogmas, os seus padrões comportamentais, incluindo aquela técnica, vamos dizer assim, aquela meditação em si, ok? Então, se nós falarmos, e se você busca, o Google, né, nos permite isso hoje, a gente consegue encontrar um zilhão de discursos para expressar o que é meditação, ok? E nisso existem as confusões. Então, acaba acontecendo que as pessoas têm uma visão de uma época nessa linha do tempo onde a relação da meditação estava muito ligada à espiritualidade e ao misticismo. Então, houveram épocas onde isso era mais pulsante, isso acontecia com mais tempo. Por quê? Porque aquele determinado momento cultural, aquela determinada sociedade estava vivenciando aquilo. Então você chega na Índia, você vai encontrar um grupo que tem você tem muitas linguagens, muitos grupos, diferentes formatos, diferentes comportamentos, diferentes dogmas dentro de um mesmo povo hoje. Né? Você vai encontrar lá uma bagunça até que a gente fala, de tanta coisa e tantas diferenças que acontecem. E aí chega aqui no Ocidente, na nossa visão cristianista, de uma cultura cristianista desenvolvida, independentemente de religião, culturalmente nós temos essa influência, nossa arquitetura, nossa forma de vestir, etc. Tipo, a forma com que a gente interpreta essa visão já é influenciada por isso. E naturalmente a gente acaba olhando como algo invisível, como algo místico, etc. Porém, existem escolas, né, filosóficas que interpretam a mesma lógica que, de repente, um monge traz através da crença, a gente interpreta através do saber, através do compreender. Poderia quase ser utilizada a palavra lógica, mas não é exatamente isso, mas é a compreensão. Então, a escola que eu venho, ela é e que estuda a meditação nesse sentido, ela teria o verbo o verbo saber, e não o verbo crer.
Então, não é que eu não... Ti, você crê em Deus? Não é disso que eu estou falando. É sobre eu não entender o que acontece e eu tenho que acreditar. Então, eu falo para ti assim, Michel, meditação é um estado que vai te levar a você virar... E você tem que acreditar nisso. É uma forma. Tá certo, tem que... Não estamos julgando se está certo ou está errado. É uma forma de se manifestar, de descrever o que é. E existe uma outra forma, que diz o seguinte, a sua concentração, ela se expande. Se você expandir a sua concentração, você vai entrar num estado de abstração dos sentidos. Se você continuar aumentando a sua concentração, isso vai virar um novo estado que é de concentração profunda. E depois vai entrar num estado chamado meditação, que é a parada da agitação mental e encontro da serenidade profunda, do silêncio mental. São formas de descrição do mesmo fenômeno. A gente entende como fenômenos internos. Então existem fenômenos, estados de consciência, para nós são fenômenos. Então, por exemplo, eu levanto aqui, eu dou um chute na sua canela, do nada. Você vai ficar com raiva, talvez, você vai ficar emocionado, talvez você fique bravo comigo, porque eu do nada levantei e te dei um chute. Mas você estava lúcido, acordado, racional, intelectual aqui, conversando comigo, mas do nada, pum, emoção, emocionado. Isso acontece através do quê? É uma alteração da consciência. A forma de processar dados, digamos assim, ela é alterada. E agora eu processo através das emoções. E aí, blá, 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 e de repente você me responde, né? Então, essa forma de ver, de estudar a meditação, foi que eu acredito que me levou a me identificar com atletas, me identificar com empresários que eu acabo treinando, ok? Dentro disso, aí a gente avançando já, fechando o funil, é que existem duas formas de entender meditação, ao meu ver. Uma é a técnica utilizada para alcançar o estado de meditação. Então, meditação é um estado da mente. É um estado. Assim como a emoção. Chutei sua canela, você ficou em emoção. Meditação é um estado de processamento de dados da mente, digamos assim. Essa alteração para processar dados nessa determinada forma é um estado. Você alcança ali, você consegue entrar. Beleza, entrei, mergulhei nele. Ok. Mas para construir é necessário treinar para alcançar. Assim como qualquer arte. E nessa construção é o que as pessoas chamam hoje de estou meditando. Então quando as pessoas sentam hoje, eu gosto de pedra. Sentar e treinar sobre um objeto, pedra. Então eu sento e treino sobre ela, concentração sobre ela. Naturalmente eu vou começar a aumentar a minha concentração. E naturalmente essa concentração vai se esgarçar. A concentração vai se esgarçar como um elástico. E esse elástico vai se romper. Quando esse elástico se rompe, muda o estado. Então, concentração, beleza? Estou eu e você aqui prestando atenção nessa pedra. Vamos olhar. No filme Matrix tem uma cena, mas não vou entrar nisso agora. Estou concentrado aqui. Concentrei. Os estados internos vão mudar. Em um determinado momento, essa concentração vai se transformar num estado da mente chamado meditação, ou dharana, dhyana, samadhi. São os termos em sânscrito. Mas quando todo mundo senta para treinar, para meditar, usa-se a linguagem de, eu estou meditando. Na verdade, não. Eu estou treinando para conquistar aquele estado da minha mente. Não sei se ficou bem tangível do jeito que eu consigo explicar. Não, ficou mais fácil, né? Não é um assunto tão simples, mas ficou mais fácil. Diante dessas diversas interpretações que você falou, né, que a gente acha hoje no Google, e dessa história de 5.000 anos, como você falou, eu imagino que tenha diversas escolas ou vertentes
da meditação, não é uma coisa que entre vocês, que são os entendidos, ela é unânime, ou não? Existe sim entre vocês que já atingiram um certo nível de aprendizado e de sabedoria, você já vai completar 18 anos esse ano, existe um consenso? Da meta, do sim. Do que é a meditação? Ou do estado de consciência, sim. Do estado de consciência, sim. Do meio... assim, se você pegar uma pessoa mais nova, ela vai, tipo, tem uma síndrome, tem um nome essa síndrome, eu esqueci, mais nova, que está começando a aprender, ela acha que conhece tudo, né? Então ela diz que aquela é a melhor, aquela é a melhor, aquela é a melhor. Depois, quando você começa tudo, aí você vê que, tipo, aquela técnica está levando a esse estado, essa técnica está levando a esse estado, essa técnica está levando a esse estado. Então, é unânime que o Estado em si, e aí a gente tem, nesses 5.000 anos, isso é que eu acho mais legal, a gente tem estrutura literária de profundidade incrível, né, que foi produzida durante esses 5.000 anos. Você tem produção literária durante esses 5.000 anos. Não é que são 5.000 anos simplesmente que o tempo passou e a gente usa isso como referência simbólica porque é bonito. Não, você tem estrutura literária incrível, mapeada, organizada, que vai descrevendo cada fenômeno, cada estado da consciência, cada técnica. Então, é um estado da mente. Acho que esse é o que mais se aceita. Antes de seguir no meu raciocínio, só para falar desses 5.000 anos, os grandes mestres surgiram na Índia, ou vêm na Índia, estão na Índia? Temos muitos bons espalhados pelo mundo, inclusive muitos bons no Brasil. Mas culturalmente influenciou e influencia ainda o mundo inteiro. Temos grandes, né? E que são desconhecidos muitas vezes, até porque a proposta não é ser conhecido, a proposta é o cara entrar numa caverna e dedicar a vida àquilo, né? Quem dedica a vida a esse tipo de lifestyle, muitas vezes foca tudo ao redor desse tema, né? E aí, por exemplo, vem a diferença do que eu aprendi com o meu professor. O meu professor dizia, vamos trabalhar porque tem que produzir, tem que entregar, tem que sacudir o mundo. É bom ir lá para a mata, é bom ir para a natureza, mas a gente tem que produzir. Eu moro em São Paulo, minha escola era no Jardim Europa, agora eu estou pertinho da Paulista. Por que eu não fui morar em Trancoso? Oportunidades não faltaram. Por que eu não fui morar na praia, sei lá, em Floripa? Oportunidades nunca faltaram, Chapadas todas, Chapada Veadeiros, Diamantina, porque eu aprendi que eu preciso atuar aqui, eu preciso sacudir o status quo. E através do ministério da aula, do treinamento, do ser professor, é a forma que eu aprendi a fazer. Mas o que eu quero dizer? Que eu aprendi que não é necessário eu ir para as montanhas ou ir para a natureza e me excluir do mundo para vivenciar o autoconhecimento. Eu posso estar aqui e trabalhar isso continuamente. É a visão que eu fui treinado e educado. E aprendo e ensino. Mas você chegar, vai ter vários. Assim, você chegar na Índia, você vai ter pessoas que estão nas montanhas, estão nas cavernas. E é isso aí, precisa ter alguém que faça, não que seja eu. Bom, então, para seguir minha linha de raciocínio... Por favor. Como traduzir isso para um leigo, uma pessoa que não está aberta a isso, ou não prestou atenção, não parou para prestar atenção nisso, por exemplo, um atleta, né? Por exemplo, um alto executivo. Porque isso que você falou, né, que dá para você, não precisa estar nas montanhas, para você, enfim, se desenvolver nessa tua filosofia de vida, mas você há de convir que numa cidade como a nossa, por exemplo, nesse caos que a gente vive, de trânsito, de telefone tocando, boleto entrando embaixo da porta toda hora, todo momento, a gente tem muitas distrações, né? E como é que você faz para vender, né, essa ideia, esse conceito para uma pessoa, por exemplo, como o Alexandre Birman, que teve aqui, eu não o conheço, né, mas assim, deu para perceber, pela pesquisa que eu fiz com ele e pela nossa conversa, que o cara é ligado no Jiraya,
né? O cara vai, um trator, né, cara, demolidor, né? Assim como, sei lá, o Abílio Diniz, que já passou por aqui, que você percebe que é um cara espiritualizado, mas acho que não chegamos a abordar esse assunto sobre meditação, até porque a fé é uma coisa muito presente na vida dele, acho que não deu espaço, eu não me recordo, mas enfim, como é que você chega para um Vini Canhedo desses, ou para uma Marcella, ou para esses lutadores, ou um Daniel, e os convence, né, faz essa sua venda do que você vende de fato, mas assim, dessa tua filosofia, e que isso sim pode ajudá-los também a performar, porque esse é o objetivo deles num primeiro momento, mas a se tornarem seres humanos melhores, né? E você tem essa ONG que você disse, que eu quero que você fale agora antes de a gente terminar a conversa. Para mudar o mundo, você tem que começar com você, né? A sua ONG era Mude o Mundo, comece com você, né? E eu acredito muito nisso, de ouvir tanto a minha mulher falar sobre isso, mas eu vivo também sobre essa ótica, mesmo sem ter feito meditação. A gente tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo depende da gente. E aí talvez a gente consiga, em algum momento, influenciar outras pessoas e arrastá-las no sentido do que a gente acredita, e a nossa rede de convivência e de influência talvez seja capaz disso, e depende muito da nossa habilidade e vontade. Mas como é que você, então, consegue vender isso para pessoas desse naipe, né, desses naipes aqui que eu mencionei, que por acaso também já passaram pelo Endorfina? Maravilhoso, obrigado mais uma vez. Cara, acho que eu vejo duas coisas. A primeira palavra é valores e a segunda é autoconhecimento. E eu vejo nesses personagens todos uma estrutura de valores muito bem definida sempre, ou sempre buscando lapidar essas estruturas de valores, né, pessoais. E eu parto desse ponto como um ponto-chave, porque isso vai influenciar todo o restante, que é a mentalidade que eles têm. Eu parto que é desse lugar. Dentro disso, o autoconhecimento, na minha leitura, eu repito essa palavra, o autoconhecimento é a chave para a alta performance. E mesmo de forma inconsciente, todos têm consciência disso, mesmo que não escrito na testa, né? Tipo, mesmo que não tão claro assim, todo mundo sabe que, de acordo com o que todo mundo percebe, né? Principalmente os personagens que estão com a skin the face, né? Estão com a pele em jogo, que ganham, que arriscam, né? Eles percebem que quanto mais autoconhecimento, mais ele tem visão clara, mais ele tem melhor liderança, melhor gestão do tempo, melhor gestão de equipes, etc. Ele percebe que, de acordo com a evolução pessoal dele, ele entrega melhor, né? Então, que o autoconhecimento é uma chave para o aumento de performance é sabido por todos. O ponto é que, culturalmente, não temos o foco no autoconhecimento como um valor, sim como uma consequência, né? Então, eu já fui questionado muitas vezes sobre a evolução pela dor. E a evolução pela dor, se você me falar, o atleta está lá treinando, dois desses caras que você citou, o Vini e o Ale, dois caras que dão a cara a tapa, que vão para cima, que fazem acontecer. Eu perdi uma competição e eu senti dor. Isso é dor da vida. Isso é dor que, beleza, eu perdi uma competição. Não é uma dor, entende? É dor, lógico que dói, mas as pessoas entendem que para evoluir é necessário dor, né? Dor física. Dor física, dor emocional, dor mental. Você precisa perder algo na vida para aprender, né? E essa leitura de que o autoconhecimento é a chave para a auto-performance, ela parte um pouco desse lugar de que, quando você sente dor, aumenta-se o autoconhecimento. E você não precisa sentir dor para sentir, entendeu? Então, se eu coloco como valor o autoconhecimento, você vai continuar se expandindo. E aí, nesse autoconhecimento, aí eu vou fechar aqui um pouquinho, para não ficar muito subjetivo, é que você tem como direcionar o desenvolvimento de um atleta ou de um aluno, observando determinadas características, inteligências, o que chama-se soft skills. Então, eu tenho um atleta que, no desenvolvimento dele como indivíduo,
quais são as características que vão ser desencadeadas? Né? Então, o cara vai ter mais autoconhecimento, e ao ter mais autoconhecimento, ele vai lidar melhor com as emoções. Então, vamos trabalhar isso. Vamos conscientemente estudar isso. Vamos colocar adubo para que isso floresça. Né? Então, durante a jornada, a gente coloca, aqui na escola, eu coloco atenção em 8 características. Por que eu coloco em 8 e não em 50? Trabalhar, método, ferramenta, trabalho. Eu preciso de alguma forma metrificar algumas características, algumas qualidades, para poder acompanhá-lo nessa evolução. Né? E aí eu uso a leitura do que eu aprendi com essa visão do autoconhecimento vindo da meditação. Então, eu coloco a meditação como carro como trilho central. Né? Então, a gente vai treinar a meditação como se treinaria um Kung Fu ou uma corrida maratona. Vamos colocar ritmo, disciplina, constância, vamos colocar rituais, vamos fazer disso uma forma de te treinar. E aí, nessa jornada, nós vamos direcionando aí a parada para que você alcance essa sua versão que você tanto busca de si. Né? E que para gente mais técnico na parada é o autoconhecimento, sacou? Esse autoconhecimento cada vez mais profundo. Em camadas, em dimensões, né, cada vez mais profundas. Cara, legal você ter falado disso, né, de ter que passar pelos perrengues, por dor, pela derrota, pelo sofrimento físico, psicológico, para atingir um maior nível de autoconhecimento. Não que você precise disso, né, foi o que você falou, pelo que eu entendi, mas o autoconhecimento gerado por essas experiências faz com que você consiga atingir a alta performance. E eu tenho essa coisa na minha cabeça, e eu ouço algumas pessoas falando, e eu fiz essa pergunta para Carla de Pierro uma vez, a psicóloga do esporte. Se todo atleta grande campeão, que eu digo grande, né, tipo um Michael Jordan, um Michael Phelps, os grandes campeões de triatlon e por aí vai, se existe uma correlação entre a infância, os traumas, abusos psicológicos, físicos, perrengues financeiros ou pais, enfim, atrapalhados em casa, para que essas pessoas se tornem grandes campeões, que gere nelas algum drive, algum extra, porque a gente vê muito nas biografias, né, que são publicadas, né, que a gente tem acesso, que muitos dos grandes campeões tiveram infâncias perturbadas, tiveram disfunções em casa, foram abusados de tudo quanto é tipo, faltou muita coisa, faltou afeto, faltou isso, faltou aquilo, e de repente esse cara se torna um grande campeão, e aí a gente descobre em documentários, em livros, que foi um caminho árduo, difícil, e que a medalha de ouro na vida dessas pessoas não tem a importância que a gente acha que tem, né? Eu sou medalhista de ouro, sou um campeão mundial. Você acha que, então, pelo que eu entendi, não necessariamente você precisaria passar por todos os traumas e abusos ou ter uma infância toda zoada para ser um grande campeão? Se a pessoa buscar isso, né? Ou vamos aqui supor hipoteticamente um pai, né? Como a gente tem nossos filhos pequenininhos, se a gente começar, né, a provocar e a promover o autoconhecimento nessas nossas crianças, não importa o que elas vão fazer também, se é esporte ou não, elas têm a chance de se tornarem pessoas do alto desempenho no que eles escolherem fazer, sem necessariamente ter que passar de novo por uma infância perturbada, passar fome ou um lar todo bagunçado, né, uma relação conturbada de pais, violência física, psicológica. Queria que você falasse um pouco disso. Tem um desenho tibetano que eu gosto muito, que é a representação de uma trilha, e ela é assim, em formato serpente, ela vai serpenteando e vai subindo essa montanha, chega no topo, e tem umas nuvens e o sol. Só que a história é sobre um elefante, um carinha e um macaco. E aí o carinha, primeiro ele tá tentando arrastar o elefante, o macaquinho tá bagunçando, e aí o macaquinho o macaquinho é preto, o elefante é marrom e o carinha ele é pardo.
E aí os 3 vão mudando de cores durante essa jornada. E a posição também vai mudando, até que no finalzinho o cara tá sentado em cima do elefante, o macaquinho já desapareceu, que era a emoção dele ali, e o elefante está flutuando por cima de um arco-íris e indo em direção ao céu, né, ao sol. E esse desenho é muito interessante, porque ele tem horas de conversa que dá para serem abordadas nesse lugar, né? Mas o que eu acho mais interessante ali é que primeiro é uma espiral e é para cima, né? Segundo que é uma montanha e é uma trilha, né? Não é uma, sei lá, alguém levando com você recebendo massagem e sendo abanado. Não, é uma trilha, o cara tem que arrastar o elefante, tem que arrastar o macaco, tem que saber lidar com os problemas dele, né? Então, eu acho que assim, expandir a consciência sobre si é uma busca e uma necessidade e até a meta, né, que a gente entende ali humana. Então, esse processo começa desde a primeira infância, sim. Então, quanto mais conscientes e lúcidas forem nossas crianças, melhor, né? E isso é infinito também. As inteligências vão sendo desencadeadas, né? A gente vê aí histórias na China, né? Tem a visão das mães lobo, acho que é mães lobo, me esqueci agora, mas que tem filhos que os caras tocam piano clássico de extrema qualidade, enfim. Sim, sabe? Sim, é. Então, eu sei o que é. Uhum. Sabe o que é? Eu não lembro o nome exato, mas desencadeia esses fenômenos, né? Então, eu acho que tem 2 pontos interessantes para tirar do que você trouxe, que é, sim, faz sentido, mas eu percebo, assim, principalmente com o Noah pequeno, a Maria Carolina já está grande, e o Noah está aqui dentro, né, vivenciando, assim, tô dia a dia com ele, muito pequeno, e hoje eu tô com 40, ele com 3, outra forma de ver as coisas, e eu observo que quanto mais eu estimulo o autoconhecimento dele, mais ele vai se desenrolando, mais ele vai ficando sagaz, quanto mais eu estimulo a comunicação, mais ele vai, né? Você pai sabe disso. Então, quanto mais a gente estimula o autoconhecimento, mais ele aproveita dele mesmo, né? Só que percebo o seguinte, a palavra influencia, mas o exemplo arrasta, né? E aí vem o ponto da busca de coerência, né? E, cara, vamos errar para sempre, somos humanos, estamos nesse processo evolutivo. A ONG, vou fazer o gancho já, até porque faz sentido, a ONG chegou a me dar uma medalha da ONU na época, mas o conceito em si me fez pensar muito a respeito, e me faz até hoje, porque oscilações, né, as coisas da vida acontecem, investe, quebra, ganha, acerta, erra, né? E nesse processo, vacila, lógico que vacila, tem emoções, tem pensamentos, dorme bem, dorme mal, come bem, come mal, essas coisas da vida, né, que a gente vai aprendendo, melhorando, mas sempre se lapidando. E o tema é, mude, o mundo comece por você. Então, eu vou buscar, sim, eu quero que isso esteja com o meu filho, mas eu percebo, não só em mim e no meu filho, mas nos alunos, na escola, no que a gente faz, que quando o pai está focado, a mãe está focado, não, peraí, então eu entendi. Autoconhecimento é uma busca que eu nunca tinha entendido como um valor necessário. Então isso faz sentido. Quando ele começa a colocar esse foco, naturalmente começa a desabrochar ali o filho também, né? Começa a ter um impacto direto. Isso é muito curioso, é muito interessante. E você vê assim se repetindo esse fenômeno muitas vezes. E talvez por isso que, chegando nesse lugar, que os atletas, todos os nomes que você citou, a gente tem amizade e carinho muito grande, vira uma amizade muito grande, porque a gente entra em muitas áreas, né? Você pega, o busca é de performance. Eu tenho cases hoje, eu tenho venda de banco, tenho startup que faturava 500 pau, que a meta era faturar 500 pau, e a gente bateu 135 milhões, dos meninos de Goiás, incríveis. Focado na performance, sim, mas na exacerbação das qualidades daquele indivíduo.
Ele já era muito bom, ele já é incrível, mas se ele melhorar o foco, se ele melhorar a comunicação, se ele melhorar a quantidade de vitalidade, esse cara vai ser mais incrível ainda. Então, se a gente coloca o foco nesse olhar para dentro, nesse desenvolvimento em si de mais autoconhecimento, mais lucidez, mais evolução, a gente vai alcançar mais performance. Mas aí, fechamento. Isso, lembra que eu falei de diferentes escolas? A minha escola entende que isso é desenvolvido através da técnica, de treinamento. Então, aumento da capacidade pulmonar, aumento da gestão de ritmos respiratórios, consciência da musculatura de todo o corpo, enfim, concentração de cada um dos sentidos. E no estímulo disso, aí você vai encontrar na ciência, você vai encontrar hoje vários neurocientistas, eles vão dizer, a gente faz, o cara fica jogando a bolinha para cima e ele estimula ali o cérebro para isso. Eu dou uma técnica de oxigenação cerebral que vai desencadear aquilo, entende? A gente parte desse ponto de uma escola que tem um arsenal técnico grande, cerca de 2.000 técnicas, aplica isso de forma prática, que por consequência o autoconhecimento vai ser desencadeado. E aí a performance vem, né? A gente acha que é mais importante que a performance é a realização pessoal em si, né? Estar realizado de si. E é isso que eu queria agora abordar, porque tudo que você fala faz sentido nesse olhar do desenvolvimento, sob esse olhar do desenvolvimento pessoal. Uma coisa que é muito individual, vai de pessoa para pessoa, e eu acredito que também o ritmo, né, de desenvolvimento vai também de pessoa para pessoa. E a hora que você fala, a empresa faturava 500 mil e agora fatura 100 e poucos milhões, como que você faz, se existe uma maneira de você controlar, que a pessoa, ela de fato, eu não sei se o teu curso ele tem começo, meio e fim, é claro que você sempre pode dar uma graduação, mas eu não sei se você eventualmente dá alta, né, para os seus clientes, no sentido tipo, olha, agora, cara, você já está num nível bacana, agora acho que se você seguir isso, tá tudo bem para o que o cara busca, né? Mas como que você faz para não deixar esse objetivo que eu estou aqui hipotetizando, eu quero que a minha empresa se torne um unicórnio. Então vou buscar o Thiago, porque o Thiago, o professor Ti, vai me dar aí as ferramentas e eu já ouvi falar muito dele e eu quero experimentar. Mas o cara entra, talvez, com esse objetivo de ter sucesso, de ganhar mais dinheiro, de fazer uma transação XYZ que seja mais vantajosa financeiramente possível. Né? Muito se diz hoje da alta performance financeira, né, cara? Assim, a gente tem esse padrão aqui no Brasil, no mundo ocidental, de medir o sucesso proporcional à quantidade de zeros que você tem na tua conta bancária. Mas eu entendo que o que você faz é muito além disso, que talvez o cara transformar a empresa dele num unicórnio seja um resultado, uma consequência do trabalho que você fez para ele se controlar, se conhecer, autoconhecimento, e eventualmente ele vai conseguir aplicar isso também na vida profissional dele. Como é que você faz para que as pessoas dissociem, não sei se essa é a palavra, mas assim, tirem o foco, assim, olha, eu quero transformar minha empresa no unicórnio, eu quero ganhar o Ironman do Havaí, eu quero bater o recorde da maratona, quero ir para uma Olimpíada. E foquem no que, né, talvez seja o mais importante nesse processo todo teu, que é o autoconhecimento, que vai gerar a alta performance. Como é que você faz para tirar a pessoa desse pensamento só no resultado final, e aí ele vai te falar, porra, Thiago, minha empresa não virou um unicórnio, cara, você não é um cara bom. Ou eu não fui pra Olimpíada, ou, né, eu não ganhei o campeonato mundial de Ironman, então, o que você faz não ajuda. Como é que você faz para poder fazer as pessoas entenderem isso, já que as coisas não são tão lineares, né, cara? O que você faz não é 2 mais 2 são 4. Eu aprendi assim, dá o que a pessoa quer e entrega o que ela precisa. Então, se o que te dá borboletas no estômago é ganhar o Ironman, beleza, vamos nessa.
Só que para chegar lá, a gente vai ter que construir alguns detalhes. E aí vem a minha visão técnica, talvez. Talvez seja nesse lugar do que eu observo para conseguir estimular ali para que aquilo se desenvolva. A minha visão particular é que eu não preciso que a pessoa mude o foco do que é importante para si. Então, se ganhar o Mundial, se transformar a empresa num unicórnio, vai te fazer acordar com tesão, maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho pessoas que chegam aqui que não fazem ideia do que querem da vida. Estão na busca de propósito, é um extremo. Eu tenho outro extremo, que são as pessoas que estão nesse lugar de fazer unicórnios, né? Em ambos os casos, existe ali uma expectativa, né? Alinhando a expectativa, se nós usarmos essa expectativa como inspiração, como gatilho ali, pronto, a gente constrói. Então, a busca de propósito, eu posso não saber nada do que eu quero, mas a busca de propósito pode ser o que me inspira a levantar, que a gente acaba usando a favor. Ganhar um Ironman ou ser o dono de 10 unicórnios pode ser estimulante. E nessa busca, nesse tesão, dessa busca de vida, a gente vai entendendo e vamos transformar esse cara no melhor possível. Vamos lapidá-lo como um líder poderoso. Vamos esculpir as arestas. E se precisar puxar a orelha, vamos puxar a orelha. Porque nós somos treinadores para isso, para puxar a orelha dele. Então, se tiver uma característica no comportamento que ele precisa de uma lapidação e ninguém vai falar para ele, sou eu que vou falar, sou eu que tenho que falar, né? Então, nesse processo, haverá crescimento pessoal. Por consequência, a gente vai chegar lá. E assim, o cara ele vai ganhar o TI, ouvi falar bem do TI, vamos contratar ele porque ele vai fazer nossa empresa crescer. Eu tô velho já, eu não vou trabalhar se o cara não gostar de mim, entendeu? Ele vai ter que gostar no mínimo de algo a mais de mim. Se ele não se identificou com os meus valores ou com a minha visão, não tem nem como eu trabalhar. Eu vou chegar lá e vou fazer o quê, né? Entende? Aí eu posso dar uma técnica XYZ, até aprendi, com o tempo a gente aprende a lidar, né, com essas situações. Se você olha e fala assim, o cara tá limitado na visão, porque acontece. O cara, a visão dele não enxergou ainda, mas se a gente colocar um adubo ali, ele vai compreender. Isso acontece muito. Mas Acontece? Acontece. Mas aí a jornada, esse é o meu papel, é o que eu sinto no meu coração de missão. Tipo assim, eu sei onde eu posso levar esse cara. Então, vamos falar de karma, por exemplo. Ação e reação, na visão mais pé no chão. Ação e reação. É uma lei universal como a lei da gravidade. Putz, mas eu não acredito. Não, peraí, vamos conversar, vamos entender perante a lei da gravidade, igual a lei da gravidade, como funciona esse fenômeno na sua vida. Então a gente consegue desmantelar ali os dogmas, consegue ir dissolvendo e chegando ali ao resultado final. Se a gente conseguir fazer isso, talvez aconteça como aconteceu ali. A meta era pular de 250 para 500 conto por mês, mas bateu 135 milhões. Por que bateu 135 milhões? Porque o cabeça, o cara que está ali, ele está disponível e disposto a romper as próprias verdades. Ele está disponível e aberto a tipo falar, não, peraí, eu conheço já isso de mim, mas o que eu não conheço? Deixa eu aprender. E aí o cara não para. E agora a brincadeira já é como bater bina, mesmo nesse mesmo processo. Porque o crescimento é exponencial quando a atenção está no lugar ali que a gente entende que é o autoconhecimento. Ô Thiago, recentemente eu ouvi uma pessoa falando, não me recordo aqui agora o nome dela, mas é um cara aí, um expoente aí, no ramo de atuação dele, e o cara falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, cara, assim, tem algumas coisas que às vezes eu penso assim, cara, como é que eu nunca refleti sobre esse assunto, sobre essa perspectiva? E eu que já em 5 anos, quase 5 anos e meio aqui de endorfina, já recebi um monte de mega campeões, atletas olímpicos e recordistas e tudo mais, eu nunca tinha avaliado, e empresários executivos, né, como o Birman e
enfim, Abílio Diniz e tal. Eu não tinha parado para pensar, cara, e eu queria falar isso para você, comentar isso contigo. O cara falou o seguinte, um atleta, que é o que a gente avalia de uma maneira mais direta e é mais comumente reconhecido, de alta performance, ele tem um treinador. E hoje em dia a gente sabe que os atletas têm um nutricionista, tem o psicólogo, tem um terapeuta, um fisioterapeuta, né, e por aí vai, né? Tem até atletas, dependendo da disciplina, que o cara tem um treinador para isso, um treinador para aquilo e por aí vai, né? E aí o cara falou exatamente isso, ele falou que teve um momento na vida dele, na carreira dele, que ele refletiu. Ele falou assim, cara, se um atleta, para ter alta performance, para ganhar uma medalha de ouro, bater um recorde mundial, ele tem um técnico, por que eu, na minha profissão, eu não me recordo agora qual era a profissão dele, por que eu não posso ter um coach, um técnico, né? Para que eu execute da melhor maneira as minhas capacidades como X, sei lá qual que era a profissão do cara, né? E isso eu acho que diz bastante do teu trabalho, né, cara? Assim, você tem atletas de ponta que ganharam títulos, mas você tem executivos. E talvez isso seja uma coisa que possa ser mais discutida e jogado mais na mídia. Eu acho que você vive fazendo isso, né? Porque você não está só em busca de um Bruno Fratos ou, sei lá, de um Henrique Avancini ou de uma Marcella Toldi, né? Que ganhou o Brasil Ride agora, recentemente. Você atende qualquer um, né? Pode ser enfim, a pessoa que só esteja a fim de dar o seu melhor para aquilo que, como você acabou de falar, né, não é só a meta do unicórnio, do título, quer dizer, queria que você falasse um pouco disso, cara. Esse é um objetivo teu, é uma barreira que você enfrenta também, um obstáculo? Porque, cara, de novo, assim, eu que tô aqui nesse meio, nunca tinha parado para pensar isso. Eu falei, cara, por que eu não posso ter um técnico se eu sou como um podcaster aqui que eu tô me tornando, né? Cara, de repente eu posso ter alguém que me ajude a desempenhar melhor a minha função aqui. E se você vai extrapolar isso, né, para CEOs, para todos os cargos hierárquicos de grandes empresas ou de startups, por que não ter um técnico que vai te ajudar a performar melhor? E claro que tudo esbarra na mente, né, que eu acho que é o resumão aí do teu trabalho, né? Queria que você falasse um pouco disso. Vejo dois pontos que me chamam a atenção, me vem à mente quando a gente está conversando sobre isso. O primeiro é sobre como isso é visto, voltando lá no começo da nossa conversa, as tradições antigas, 5.000 anos de história, e como que isso é visto no Oriente, né? Que a minha influência, quando você vai, por exemplo, para os samurais, você vai para as artes marciais e o sensei, você vai para o autoconhecimento e tem o guru. Guru, só para que no Ocidente existe um preconceito muito grande e é compreensível o porquê, mas a tradução do termo em sânscrito, guru, é professor, né? Tipo... Ah, que legal, cara. Já não é a primeira vez que você fala de sânscrito aqui, cara. Você entende alguma coisa, você fala, você teve que aprender ou teve curiosidade de aprender? A base de estudo da estrutura da escola que eu venho, ela utiliza o sânscrito como, igual o karatê, vai usar o japonês ali para uns golpes, para contagem, e a música talvez traga de outra, do italiano, enfim. Na visão do hinduísmo, a estrutura do hinduísmo ela é construída na base do sânscrito, né? Os livros mais antigos eles são escritos em sânscrito, através de um alfabeto chamado Devanagari. Devanagari seria a escrita dos deuses. Então é uma literatura com 4.000 anos, 4.500 anos, e esses livros são escritos em sânscrito. Então acaba acontecendo que a gente usa o sânscrito como uma linguagem de comunicação, porque ele vai muito próximo ao significado verdadeiro daquilo que está sendo buscado. Igual, por exemplo, às vezes, não sei se já muita gente fala assim, eu conheço essa expressão em inglês, não sei como reproduzi-la em português, porque eu não conheço, sabe? Acaba acontecendo isso com o sânscrito também, ou com o estado da mente. Então você tem um estado interno, por exemplo, o tema meditação, né? O conceito meditação em si é o estado de consciência que é alcançado.
e acho que a gente chegou a tocar um pouquinho nesse tema, que durante a jornada você está treinando para um dia meditar. E em sânscrito existem os níveis. Então, por exemplo, pratyahara, que é a abstração dos sentidos, é a evolução dessa concentração indo no caminho da meditação. Depois você tem dharana, que é uma concentração propriamente dita. E aí depois vem dhyana, que é a meditação. Então, acaba acontecendo que o sânscrito ele informa melhor, né? E aí acaba sendo por isso que a gente usa o sânscrito como ferramenta de comunicação, né? E aí, aproveitando o gancho, e aí eu ia comentar assim, por exemplo, nas tradições orientais e antigas, a figura do professor é extremamente considerada sagrada, tipo assim, coloca-se num pedestal, num patamar onde existe um nível de respeito que para nós é um pouco ocidentais, é um pouco diferente, não é da mesma forma que é observado. Então, essas tradições orientais antigas entendem isso de uma forma... foram educados, né? Culturalmente, a figura do professor tem um valor muito bem reconhecido, né? E aí, na nossa cultura ocidental, a gente acaba não tendo essa leitura, né? Aí entra, por exemplo, a estrutura do tema coach. Quando a gente entra no esporte e o conceito de coach aparece, é muito bem aceito porque são profissionais muito bem preparados, né? Você tem o coach do time de basquete, o coach do atleta em si, são profissionais muito bem preparados naquela área técnica. Mas, de uns anos para cá, o conceito, o tema coach em si, acabou sendo um pouquinho, né? A gente sabe disso, ficou um pouquinho... Desvirtuado, né? Perdeu um pouquinho, porque virou paleta mexicana. Lembra da época da paleta mexicana? Que todo lugar tinha paleta mexicana, né? Então virou... Você nem sabia o que era, né? Exato. E sumiu, né? Já sumiu. Você não acha mais, né? Cara. Você acha uma coisinha aqui, outra acolá. Então, essa deturpação em si acaba sendo negativa para a imagem dessa profissão em si, né? Mas, quando você tem bons profissionais, você tem pessoas preparadas, eu acho que é incrível. Aí, quando eu respondendo agora, concluindo e respondendo sua pergunta, o meu papel é muito mais esse acompanhamento do que a parte técnica. A parte técnica é grande, claro que é gigante, claro que envolve a maior parte do nosso tempo. Então, eu acabo encontrando os alunos 3, 4, 5, 6 vezes, às vezes 2 vezes por dia, mas toda semana, todo dia praticamente, mas as conversas, o suporte ali comportamental, a estrutura de conversas que vão ajudando a pessoa a aumentar e expandir a visão de mundo, a forma com que ela se olha, a forma com que ela olha ao redor. Como a gente está olhando de um prisma diferenciado e a gente está olhando com um prisma, por estar no posto de treinador, num prisma um pouquinho mais alto, como se estivesse no topo de uma montanha, enxergando o que está acontecendo com o aluno, a gente acaba enxergando coisas que o aluno não vê por estar dentro da própria bolha, né? Exato. Então, o nosso papel é realmente, pelo menos o meu papel em si, e acho que o trabalho da escola vai se refinando exatamente nesse lugar, né? Tipo, como a gente comentou, 18 anos completando agora, né? Dando aula. Nesses 18 anos, a leitura, por exemplo, o mapeamento disso era... Há 10 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje. Então vai refinando a qualidade do olhar, refinando a qualidade desse mapeamento e vai também refinando a forma de entregar a solução para o aluno, né? Porque aí a gente consegue ir entendendo como encontrar as necessidades, as expectativas e como gerar solução em cima disso. Mas o trabalho em si é muito nessa direção mesmo, de conseguir mapear, entender e ajudar o aluno a chegar no objetivo. O teu trabalho, ele não conflita com o trabalho, por exemplo, de um psicólogo esportivo ou de um psicólogo geral X? Né? Não conflita em nada. O que acaba acontecendo muitas vezes é que acaba potencializando muito, acaba acelerando o processo de quem está ali no meio do caminho, assim, porque o que acontece? A gente estimula o olhar para dentro, né? As técnicas em si de meditação, elas levam a uma direção de você prestar mais atenção em detalhes que acontecem internamente.
como se abrisse um olhar, a gente chama de olhos da mente, né? Abre um olhar para si e começa um autoestudo mais intenso, uma autoobservação mais intensa. A gente consegue perceber melhor a si mesmo. Então acaba acelerando o processo, muitas vezes, com um colega psicólogo que está cuidando do atleta, Entendi. ou do ser humano ali. Entendeu? Entendi. Agora, falando do ponto de vista prático, você pode atender a qualquer pessoa pode buscar os teus serviços. Agora, existe um perfil, por exemplo, de pessoas que são mais ou menos suscetíveis a ter talvez seja uma abertura, né, cara? Assim, eu não sei. Nesses teus 18 anos de experiência, você já se deparou, por exemplo, com pessoas que, tipo, você falou, cara, acho que não dá, você não está preparado, eu não sei qual que seria uma explicação, uma justificativa para que você possa desempenhar o teu papel, porque eu vi você falando em algum podcast que você faz um contrato, que depois que a pessoa assina, ainda tem uma coisa embaixo, tipo assim, ó, você tem certeza? Porque, claro, a pessoa precisa cumprir o que... ainda existe esse contrato? Existe. A pessoa precisa cumprir, né, cara? E eu já ouvi aqui alguns técnicos de esporte, né, uns técnicos de educação física, professor de educação física, falando isso, tipo assim, cara, é delicado essa linha de que, amadoristicamente falando, tá? Alguém te procura e quer que você ajude ele a atingir um objetivo X, de correr uma prova, de participar de um campeonato e ter um resultado, né, melhor ou coisa parecida. Mas a pessoa não cumpre o que o técnico está mandando ele fazer, né? Então, assim, você já teve casos de pessoas que, tipo, não deu, as pessoas não se abriram o suficiente, ou todo mundo precisa, de fato, sei lá, seguir o que você pede para que eles façam? A experiência vai nos ajudando a contornar as situações, né? Eu realmente tenho um perfil de alunos bem alto, assim, principalmente se for observar todos os lugares que eu fui passando, realmente, assim, desde de momentos onde não cabem nem nas duas mãos, nem nos dois pés, pessoas que, em momento antes de suicídio, entraram em contato e pediram ajuda. Já aconteceu isso. Caraca. Muitas e muitas vezes. Moradores de rua, onde eu trabalhei com ONG, onde a gente tinha conversas resgatando moradores de rua. Adolescentes buscando propósito. Então, assim, é que por especialização, né, por uma questão de especialização profissional, para ir melhorando a qualidade do trabalho em si, a gente acaba direcionando, né, um pouco... um foco, né? Colocando foco para, né, evoluir profissionalmente. Mas, como o tema é comportamento humano, autoconhecimento, a gente realmente abre para um lugar infinito mesmo, porque o morador de rua ali, ele está ali porque muitas vezes é o que falta para ele. Ele não tem um olhar para si, entende? Então, a profissão em si, a atuação, ela acaba abrindo de uma forma infinita. Por especialização, eu acabei indo para esse universo da performance. E aí eu acho que abre uma porta para o próximo tema, que assim, por personalidade, aí é uma questão pessoal, por exemplo, é um posicionamento mais pessoal. Até da escola é menor do que o meu, porque eu lido bem com atletas, eu lido bem com executivos que querem performar. Por uma identificação de personalidade, né? Mas não é uma regra da técnica de meditação. Sou eu que sou assim, tenho o meu jeitinho, meu jeito de ser, e acabo me identificando, e por identificação a gente acaba vindo pessoas que têm essa característica que eu chamo aqui na escola de positivamente insatisfeitos. A vida tá boa, mas sempre querem um pouquinho mais. Né? Então, gostei. É como a gente acaba lendo. Agora, é para todo mundo? Não é para todo mundo. E acho que assim, não é para todo mundo, principalmente por conta de um detalhe que é momento. Né? A mesma pessoa pode estar preparada agora, não está preparada agora, mas daqui uma semana está na pegada, ou daqui 6 meses. Então, o momento, acho, é uma coisa que muda muito. Né? Tipo, outra coisa eu produzo bastante conteúdo, mas eu não tenho um marketing
ativo de prospecção. A gente acaba sendo mais receptáculo de atendimento para aqueles que nos procuram, exatamente pelo mesmo motivo, porque quando a pessoa nos procura, quando a gente procura a pessoa, muitas vezes não é a mesma porta de entrada, porque você chega a pessoa e fala assim, olha, quero te dar uma aula de meditação ou de autoconhecimento. Você não sabe se é o momento dela, né? Exato. E quando a pessoa está procurando, já é uma outra polaridade. Então, eu percebo muito que é mais de momento do que de ser para aquela pessoa ou não, né? Então, outra coisa que acaba acontecendo é que o estilo também muda muito. Então, uma pessoa que 100% conseguiria se dar bem comigo e conhece uma outra pessoa que tem um perfil mais místico, mais espiritualizado, uma voz mais doce, mais mansa. Aí ela vai lá e faz uma aula de meditação com essa pessoa e fala, meditação não é para mim. E no fundo, era a pessoa que ela encontrou. Aquele professor, ele tem um perfil que não sintoniza, né? Só que ela diz que nunca mais vai meditar exatamente por conta daquela experiência. Quando acontece hoje, assim, a maturidade vai aumentando, a gente vai compreendendo o processo das pessoas, vai refinando também a forma de comunicação. Então consegue entender um pouco do que a outra pessoa tá buscando de verdade, e aí a gente consegue ter uma comunicação mais assertiva, né? Eu prefiro trazer sempre para mim, né? Tipo, o que eu não consegui entender que ele estava procurando, e o que ele está procurando para eu conseguir entregar para ele. Mas uma coisa de comunicação, percebo muito mais disso. Que você gostaria de chegar, assim, qual que é o seu objetivo como profissional, trabalhando nesse nível, nesse sentido, nessa carreira que já tem 18 anos, né, cara? Porra, você tem 40, tua carreira já tem 18, então, cara, assim, porra, você já já tem uma estrada legal, cara, assim, o que seria pra você, assim, o suprassumo, ou você não para pensar nisso? Eu sou um pouco sonhador, eu sou sonhador, né, então, assim, sempre tô com meus objetivos, refinando meus objetivos, e cheguei já em lugares que eu não pensava lá atrás. Tive experiências que eu olho assim e já falo, nossa, eu sou abençoado, eu sou vencedor, eu venci nesse lugar. Mas tenho minhas visões e minhas buscas, né? Hoje eu tenho a intenção de montar um time particular meu, um time próprio de basquete. Uau, que legal! E assumir como head. E isso foi um processo, acabou acontecendo em inspiração depois do Corinthians. Eu fazia parte da comissão técnica, mas eu não era o head. E posterior a isso, conversando com alguns profissionais bem gabaritados na área do basquete, um cara que é super empresário, que leva jogadores para a NBA, falou, por que você não monta o seu, então? Já que você tem toda essa pegada, por que você não monta o seu próprio time? Eu falei, você tá louco, cara? Vou montar meu time. Passaram 6 meses, a semente ficou ali na cabeça, soluções de como fazer isso. E esse tem sido hoje um objetivo que me inspira bastante. Tem vários outros, mas esse tem me inspirado a trabalhar bastante hoje. Bacana, cara, que legal, que assim, inusitado, né, cara? Sei lá, eu achei que você fosse falar, eu preciso montar um centro, um mega centro de meditação XPTO, sei lá onde, no alto de uma montanha. E eu vou te contar o porquê. Sabe por quê que surgiu essa ideia? Olha que interessante. Quando você faz um trabalho de desenvolvimento humano com uma visão comportamental, quando você entra em times ou empresas, existe a pirâmide hierárquica, né? Claro. E de acordo com onde você estiver atuando, dependendo de onde você está nessa escala hierárquica, a sua influência é muito grande ou menor, né? E aí acaba tendo mais resultado ou menos, de acordo com a posição. Então, às vezes, você tem a mesma empresa ou o mesmo time, mas você sentou numa cadeira ali 2 andares abaixo, você não consegue entregar a totalidade daquilo que você tinha de resultado, né? de excelência para chegar a alcançar os resultados que merecia. E não por falta de habilidade, mas por
onde você está sentado. Exato, E aí, nesse tipo de conversa, acabou surgindo, então, o porquê que a gente não montava o nosso próprio time, né, para poder ter ali uma experiência de gestão, de treinamento em si, comprovada, mais uma vez, mas num nível, numa escala um pouco maior, entrando numa competição inteira, com o time inteiro sendo treinado por nós. Legal, cara, porra. Tomara que você consiga, tomara, cara. Vai ser legal acompanhar isso, cara. Borboletas no estômago. Exato. Cara, pra gente terminar, quando a gente fala em sucesso, cara, o que te vem à cabeça, assim? O que é o sucesso pra você? Cara, é igual a alta performance, né? O que é a alta performance, né? E você sabe que em 2018 eu entrei numa crise existencial muito grande por isso. Os trabalhos estavam bombando e tudo estava fluindo muito bem, só que o fluir muito bem começou a me gerar questionamentos pessoais. E que era exatamente sobre isso. Então, tá bom, então aonde? Já tinha acontecido tudo, várias coisas boas, profissionalmente, etc., tudo dando certo, mas aí esse questionamento começou a me incomodar, né? E aí foram 8 meses eu entrei num processo de modificação de alimento, muita prática de meditação, jejuns longos de 3 dias e por aí vai, tentando organizar essas ideias para ficar um pouquinho mais claro. E o conceito que eu cheguei, teoricamente eu já tinha essa resposta, mas foi uma vivência mais prática. Eu cheguei à conclusão que era aquilo mesmo. Uhum. Né? Até então era teoria, mas Uhum. naquele instante que a gente chama em sânscrito de samadhi, mas é um conceito de autorrealização, né? O sucesso de ser autorrealização. Mas ainda assim essa resposta não foi completa para mim. Então eu comecei a entender, peraí, então o que é, né, essa autorrealização? Deixa eu tentar de alguma forma externalizar isso para mim mesmo nessa compreensão. E aí hoje na escola a gente tem quatro visões, assim, que são as relações humanas e a estrutura de afeto, isso bem organizado, e quando isso, por exemplo, está desorganizado, influencia todo o restante. O autoconhecimento em si, mas trabalhado ativamente, então eu continuamente, diariamente trabalhando para evoluir. Meu lifestyle alinhado aos meus valores, então eu posso estar bem com as relações humanas, meu autoconhecimento está acontecendo, mas se o meu universo, se o meu ecossistema, se o meu lifestyle ele não está alinhado aos meus valores, eu vou acordar tipo com energia baixa, não vou estar 100% feliz. E por fim, satisfação e resultado profissional. Não só resultado, mas estar satisfeito. E esses 4 universos basicamente se tornaram minhas ferramentas de autoestudo. Não é uma verdade final, é um ponto de vista, né? O que seria esse sucesso. Então, autorrealização. Mas essa autorrealização ela consiste em ter autoconhecimento, em construir e melhorar as minhas relações humanas, em estar alinhado aos meus valores e a minha profissão cada vez melhor, satisfeito, cada vez com mais resultado. Esse equilíbrio ou desenvolvimento dessas 4 áreas eu percebo que traz aquela sensação contínua de estar pleno. É óbvio que a vida nos traz e devemos estar felizes independentemente de fatores externos. Mas esses elementos, relações humanas, são externos, mas são internos. A profissão é externa, mas ao mesmo tempo está tudo alinhado ao meu tempo, ao meu presente, às minhas ações. Então, essa visão do que eu tenho do que é sucesso ou autorrealização. Uhum. E essa é a minha busca diária, né? Sentar para meditar é nessa direção de desenvolver. E isso é o que eu imagino que te motive a acordar todo dia e falar, cara, vamos lá, vamos atrás. Vamos atrás para mim e vamos atrás produzir isso nos alunos, estimular eles a quererem esse lugar, né? A desencadearem e trabalharem para isso. Uhum. Vamos falar rapidinho aqui sobre o Mude o Mundo. Comece com você. Vamos jogar um pouco de luz aí na tua ONG, cara. Muito bom, cara. Mude o Mundo Comece por Você. Surgiu em 2010. Ele é um processo que eu amo muito, assim, até 2015. Até 2015 eu fiquei 100% focado, trabalhando. Quando foi 2015 eu fiquei um pouquinho mais quieto. Tem uns 2 anos que eu comecei novamente a alimentá-lo. A gente tinha causas sociais no começo,
a gente produzia ações para ajudar causas sociais. A gente acabou centralizando em uma única ONG, que é a Santa Fé, que é uma ONG que cuida de meninas que foram abusadas e tem filhos dos seus abusadores. Então, um trabalho que antes era disseminar projetos em torno do tema Mude o Mundo, Comece por Você, agora acabou ganhando também, já de alguns anos para cá, mas o objetivo de entregar ali uma estrutura de apoio a essa ONG que é a Santa Fé. Então a gente acabou saindo a gente acabou virando ponte entre as pessoas, gerando ações para conseguir ajudar aquela ONG. Foi uma coisa meio pessoal, como eu passei por abuso, minha família passou por abuso na infância, meu irmão, meu pai. Eu acabei gerando uma identificação emocional com essa ONG. Claro. E a Márcia, que é a mamãe deles lá, como eles chamam, é uma pessoa muito séria, e acabei direcionando então os trabalhos sociais para o auxílio à Santa Fé. E é isso. Como é que faz para conhecer mais a Santa Fé? Quem quiser ajudar e tal, tem um site, um Instagram, o que é? O próprio Insta da Santa Fé, eu vou passar aqui, Santa Fé ONG. Aí eu vou colocar também o link no post do episódio de hoje. ONG Santa Fé, isso. Tá. Ou pode me mandar mensagem direto também, a gente está lançando uma coleção de NFTs, e estamos construindo a coleção de NFTs exatamente para fazer essas arrecadações e esses auxílios. Se eu não me engano, sai agora em novembro já. Que legal. Nosso primeiro NFT. Legal. Cara, muito obrigado. Eu vou colocar aqui vários links no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, para inclusive as pessoas poderem acompanhar o teu trabalho e eventualmente entrarem em contato contigo. Cara, adorei. Eu acho que a gente pode até voltar aqui mais para frente para continuar esse assunto, porque eu acho que é um assunto, enfim, me fascina bastante, eu tenho bastante curiosidade, e eu acho que o teu propósito, cara, eu acho que é muito bacana, e grande parte da mensagem você passou aqui de uma maneira bem mais clara do que eu havia percebido nas outras participações tuas, né, cara? Eu te falei que teve um podcast que foi difícil de entender. Mas, cara, nada como a gente trazer, né, cara, um assunto como esse para um público que talvez não esteja tão acostumado e, enfim, poder valorizar, cara, o trabalho de profissionais como você. Muito obrigado, cara. Fala pro Noah que agora você vai se dedicar aí agora 100% a atenção para ele, né, porque eu sei como é que é filho pequeno. E, cara, foi um prazer enorme, professor. Valeu. Muito obrigado por cada detalhe. A sua dedicação de construir esse trabalho é extremamente linda. A forma como você faz, a forma como você me recebeu. Você sabia exatamente de tudo. Realmente coisas que até eu fiquei, uau, quem sabe disso. Muito obrigado por tanto carinho. E, cara, conta comigo. Temos muitos assuntos para abordar. Será sempre uma honra voltar aqui. Legal. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Michel. Até a próxima. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Esse episódio aqui com o professor Tia Arruda, para mim foi muito bacana, foi mais esclarecedor até do que eu imaginava. Saí aqui um pouco mais esclarecido sobre a meditação, sobre o trabalho dele, sobre os temas que ele aborda. É um cara super inteligente. Essa história do sânscrito, essa história dessas culturas milenares, cara, acho que são bem legais. E espero que você tenha gostado. Você ouve aqui episódios com Alexandre Birman, com Vinícius Canhedo, com Daniel Chaves, com a Marcella Toldi, que já trabalhou também com o professor. E um episódio que me lembrou muito aqui essa nossa conversa foi o episódio com a Elisa Cosassa e agora me fugiu o nome, o Eduardo Takeuchi. Foi um episódio com uma dupla, eles dois surfistas, ele preparador, inclusive, do Filipinho Toledo, ela é uma coach de meditação, uma especialista em estresse, uma conversa também que foi muito legal, já faz aí algum tempo, não me recordo aqui agora que ano que foi, mas um episódio que, se você gostou dessa conversa, se você tem curiosidade sobre esse tema,
vamos lá ouvir o Elisa Cosassa e o Eduardo Takeuchi, um episódio muito legal. E, como sempre, mandem uma mensagem aí pro professor, pro Ti Arruda, o Instagram dele, se eu não me engano, é professor Ti Arruda. Eu vou colocar aqui no endorfinabr.com, lá no meu site, os links para diversos assuntos que a gente conversou aqui, inclusive para as redes sociais, para a rede social dele, da Santa Fé, da ONG Santa Fé. Se você tiver curiosidade de entrar lá na ONG e conhecer o trabalho e apoiar, vai ser muito bem-vindo, tenho certeza. Em nome aqui do Thiago e de todas as meninas e das pessoas que tomam conta dessa ONG, eu já faço aqui o meu agradecimento. E mandem uma mensagem para o Thiago dizendo o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida ou se vocês querem, né, de repente bater um papo com ele. Quem sabe vocês estão nesse momento de buscar essa alta performance para a sua vida, seja ela esportiva, profissional, pessoal. E é isso, não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site onde você encontra um link para o meu perfil no Instagram, um link para o meu canal no YouTube, onde você pode assinar a newsletter semanal, onde você pode apoiar financeiramente esse projeto, onde você pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo, né, que é uma proposta aí que eu lancei no meio do ano, de levar um pouquinho do Endorfina para sua empresa, para sua universidade, para sua escola, para sua fábrica, para a sua loja, enfim. Então entre lá em contato comigo, entre no site, né, endorfinabr.com, veja lá e se você achar que é legal, manda uma mensagem para mim. É isso. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu essa conversa, e eu estou sempre aqui procurando trazer perspectivas, histórias e visões diferentes, sempre relacionados com o universo do esporte, mas não com o objetivo de passar regras ou de dizer o que é certo, o que é errado, e sim dar essa pluralidade de informação, de histórias, de vivências, para que a gente possa formar melhor as nossas próprias opiniões e tirar as nossas próprias conclusões através dessas conversas que eu sou suspeito para falar, mas que tem me inspirado bastante já há quase 5 anos e meio. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.